Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje vamos falar da estruturação do ego. Já falamos o que é o ego, né? Essa estrutura, este centro da consciência. E hoje vamos falar como se estrutura este centro em encarnação. Este centro é ao mesmo tempo o organizador e o observador de tudo que acontece na esfera da consciência, de tudo que é consciente para nós, espíritos encarnados. E para iniciarmos as nossas reflexões na aula de hoje, nós vamos começar com uma reflexão às palavras de Carol Pearson. Então, nós vamos trazer aí as palavras de Carol Pearson, está no livro Despertar do Herói Interior. Ela nos diz: no início da vida, o ego não está formado. Quando chegamos ao mundo, somos pequenos, frágeis e indefesos. Temos pouco ou nenhum controle sobre o nosso ambiente. Apenas a capacidade de chorar de dor ou de inspirar amor e cuidados com a nossa aparência graciosa, vulnerável e inocente. É o bebê, né? Quando nós nascemos, quando nós reencarnamos. Esta instância psíquica e é o ego, começa a se estruturar a partir do momento do nascimento. Como nos ensinam os Espíritos nas questões 344 e 351 do Livro dos Espíritos. Os benfeitores nos ensinam que a união do Espírito com a matéria começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. À medida que o momento do nascimento se aproxima, a memória factual dos fatos, né, vai se apagando, a lembrança do passado se apaga. E ali, daquele ponto em diante, o espírito tem uma nova oportunidade para buscar a sua perfeição. E nesse momento da reencarnação, e nós vamos tendo essas oportunidades de crescimento, a partir do momento que reencarnamos, nós vamos estruturar uma nova personalidade, nós vamos estruturar um novo ego. E vamos trazer aí a reflexão da mentora, da benfeitora Joana de Ângelis. Ela nos diz assim: quando os espíritos atingem níveis morais relevantes, os seus são egos de fácil superação, capazes de absorver conteúdos nobres, alterando a própria configuração psicológica, assim facilitando a sua integração no eixo com o self. Tratando-se, porém, de espíritos ainda fixados às faixas da sensualidade e do prazer imediato, os seus são egos dominantes, caprichosos, e se impõem ao self, produzindo as condutas agressivas e personalistas, geradoras de problemas e de distúrbios emocionais. O que a benfeitora está nos ensinando? Quando nós vamos crescendo, evoluindo, quando nós vamos adquirindo a bagagem no campo emocional, no campo do sentimento, no campo moral, ao reencarnar, nós vamos estruturando um ego e de fácil superação. Nós lembramos aí da parábola das 10 virgens, onde o Cristo nos ensina com grande sabedoria. Ele nos ensina que o reino dos céus é comparado a 10 virgens. E essas 10 virgens tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. E ele nos diz que 5 dessas virgens eram prudentes e levaram azeite consigo.
E as outras 5 eram imprudentes e não levaram o azeite consigo. E o esposo demorou a chegar, e as 10 adormeceram. Vamos parar aqui nesse ponto da parábola para refletir, né, sobre esse ensinamento do Cristo. Quando nós reencarnamos, nós adquirimos a virgindade, ou seja, a inocência novamente. Nós vamos adquirindo, todos os espíritos adquirem a inocência, o bebê, né? Todos olhamos para o bebê e nós sentimos atraído por aquele espírito ali. Não sabemos o passado, mas algo no bebê traz a sua inocência. Existem espíritos que reencarnam e são mais prudentes, ou seja, já têm níveis morais desenvolvidos. E o ego que vai estruturar, a personalidade que vai estruturar, é uma personalidade e facilitará o processo de crescimento, de lidar com as provas. Onde existem aqueles espíritos que ainda não estão evoluídos nesse campo moral, né? E o Cristo aí coloca na parábola como imprudente, ou seja, não tem o azeite, e a lâmpada é o corpo espiritual. Esse corpo que nós deveremos acender, e só acende esse corpo, só sublima as energias através do amor, através do crescimento moral, né? E nós necessitamos evoluir. Então vamos dar um exemplo aí, vamos usar o exemplo de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, né? Ontem, e na infância, ainda criança, ele foi judiado pela própria madrinha, né? A ignorância ainda, e não tinha, então a madrinha tinha algumas atitudes para com ele, mas aquelas atitudes a madrinha teve para o nosso querido Francisco Cândido Xavier, o ego estava sendo formado ali, a personalidade daquele espírito era uma personalidade muito nobre. Por quê? Porque o ego superou isso, não criou traumas, ao contrário, usou a prova para o próprio crescimento, para o próprio fortalecimento, onde ele ali desenvolveu ainda mais sentimentos de fraternidade, de caridade para aquela pessoa, né? Envolvendo sempre em amor. Então o ego, ele trabalhou muito bem esse valor. Se é um espírito e ainda não tem esse azeite, né, não traz esses valores morais, com certeza esse espírito traria na sua formação muitos traumas, né? A conduta agressiva, ia utilizar aquele estímulo externo, gerando problemas, distúrbios emocionais, pois nós somos assim, personalidades ainda muito duras, muito dominadoras, caprichosos, né? E existe espírito e já tem esse nível de evolução. Mas nós estamos nesse mundo para crescer. Sabendo disso, nós precisamos trabalhar esse desenvolvimento na nossa personalidade. Então, nós vamos aumentar aí o processo de estruturação do ego. O primeiro processo de estruturação do ego, a primeira fase, é o preenchimento das necessidades de sobrevivência. Depois, o preenchimento das necessidades de identidade. Mais adiante, o preenchimento das necessidades transpessoal. E nós vamos comentar cada fase dessa, né? Começando pelo preenchimento das necessidades de sobrevivência. A primeira tarefa do ego é procurar segurança, né? É proteger o corpo. Então, o preenchimento da sobrevivência. E a proteção do corpo é a alimentação, é estar saudável. Então, por isso que a criança, quando nasce, ela já começa a chorar para estimular, né, a proteção da mãe, dos pais, né, para dar essa proteção ao vaso físico, né? E nessa fase é muito importante. Então, essa primeira tarefa do ego. Nessa estruturação da personalidade do ego,
Então a primeira tarefa do ego é proteger o vaso físico, porque o corpo físico é muito importante para a depuração, para o crescimento das faculdades do espírito. Então o bebê, ele já tem aquela tarefa, o ego ali em formação, em estruturação na criança, já vai protegendo a ele ser para a sua tarefa encarnado. A próxima fase é a satisfação pessoal, ainda no preenchimento das necessidades de sobrevivência. E satisfação pessoal, nós já vamos estruturando ali no ego, na nossa personalidade, a lidar com os desejos. Diz um ditado, e nós nascemos com desejos para aprender a impor a vontade. Então a criança, ela já vai aprendendo a trabalhar com a sua vontade, vai começando com as necessidades fisiológicas, já vai segurando ali para realizar depois, os pais já vão ajudando. Então, nessa fase é muito importante a criança ser frustrada, aprender a esperar, a controlar os seus impulsos, a saber, e não é tudo na hora ela é. Então, porque o ego está sendo estruturado ali na questão da satisfação pessoal. Se deixar, o ego ainda muito imaturo vai procurar sempre satisfazer os seus desejos, vai comer só doce, não vai querer tomar banho na hora que vai querer sempre atender aquilo e ele traz como desejo, como prazer. E nessa fase nós precisamos estruturar o controle desses desejos, desses excessos, né? Como nos diz a questão 712 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, por que Deus fez atrativos os gozos, os bens da terra, dos bens terrenos? E os Espíritos responderam, e para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para o provar na tentação. E aí Kardec pergunta, mas qual o objetivo dessa tentação? E os Espíritos responderam para desenvolver a razão e livrá-lo dos excessos. Então, os bens, os gozos dos bens materiais têm esse atrativo e nos atrai para que a gente possa cumprir a nossa missão aí na Terra. Mas nós precisamos treinar o controle para não cairmos nos excessos, né? Então, nessa fase, a criança ali, esse ego em desenvolvimento, em estruturação, já vai estruturando essa parte. O segundo processo é o preenchimento das necessidades de identidade. E a primeira parte é o pertencimento. O que é o pertencimento? Nós vamos estruturando ali a questão da integração com a sociedade, integração com o coletivo, fazer parte do grupo. Normalmente o ego imaturo procura se integrar deixando de ser ele mesmo. Então procura agradar o externo, procura se vestir igual para que possa se sentir aceito, mas essa fase é para que possamos compreender e somos parte do grupo. E nós reencarnamos nesse mundo e temos o nosso papel na sociedade, na humanidade como um todo. Somos uma gotinha de água num grande oceano, mas temos o nosso valor. Sem essa gota, o oceano não será o mesmo, como nos diz os sábios, né? As pessoas sábias que nos ensinam. Então nós temos essa necessidade de pertencer ao grupo. Isso é uma necessidade natural, nós vamos estruturando essa necessidade. A próxima é a autoestima. E não é uma autoestima externa de embelezar-se, de se sentir bonito exteriormente. Não é isso. Mas uma autoestima de se sentir bem por ser o que é. Por estar naquele estágio trabalhando em prol da humanidade. É buscar essa autoestima interna. E o ego normalmente procura externo. E nós precisamos estruturar essa autoestima interna. Procurar estar feliz conosco mesmo. Em sentir feliz como se é interiormente.
Quando nós vamos fazendo isso, a próxima fase é a autorrealização. O que é a autorrealização? Nós vamos estruturando essa fase da autorrealização do espírito se sentir realizado. É como nos conta uma fábula, e o rei pediu para um mensageiro ir em determinado país, determinada localidade, e realizar uma tarefa. E esse mensageiro vai a esse país, essa localidade, e realiza muitas e muitas outras tarefas, mas não realiza aquela tarefa que ele tinha que realizar. Será que esse mensageiro cumpriu a sua missão? Logicamente que não. Assim somos nós viemos, reencarnamos nesse mundo com um programa reencarnatório. Nós temos muitas tarefas a realizar, conosco mesmo, o nosso próprio crescimento, com alguns espíritos que nós vamos estar convivendo, auxiliando, influenciando o desenvolvimento também desses espíritos, com a sociedade. E quando nós vamos cumprindo este plano reencarnatório, nós planejamos, nós idealizamos, aí sim nós vamos ficando, estruturando, melhor dizendo, essa autorrealização. Mas a maioria de nós somos ainda egos muito imaturos, nós procuramos a autorrealização fora. Nós nos sentimos realizados quando compramos um carro, quando estamos numa casa, quando estamos num bom emprego. Não, isso não seja louvável também, porque são oportunidades de crescimento. Mas a autorrealização é quando nós conseguimos realizar o nosso planejamento reencarnatório. E a próxima fase, o próximo preenchimento, é das necessidades transpessoal. E aí é a busca por Deus, a busca desta força maior que nos sustenta e nos dá a vida. Quando nós atingimos esse processo de realização, de autorrealização, a busca por Deus fica mais fácil. Porque, como nos ensina o Cristo, né, quando nós aprendemos a nos amar e amar o nosso semelhante, nós começamos a compreender Deus. João, numa grande sabedoria, diz: a ele e não ama ao seu irmão, ao qual viu, não amará a Deus a quem não viu. Então Deus se manifesta através da criatura, da criação. Nós precisamos buscar Deus amando a sua criação. E começamos com os nossos semelhantes, pois nós somos criados à imagem de Deus, como nos ensina as Escrituras. Nós somos criados à imagem de Deus, ou seja, né, o Espírito Divino, ele habita em nós e precisamos acreditar nisso, confiar e olhar para os irmãos enxergando Deus. Nós temos essa dificuldade em lidar com essas situações. Então, nessa estruturação da personalidade, na estruturação do ego, nós precisamos atravessar essas fases. Primeiro, o preenchimento das necessidades de sobrevivência. Depois, o preenchimento das necessidades de identidade. Mais adiante, o preenchimento das necessidades transpessoal. E aí sim, nós vamos adquirindo uma consciência maior sobre a vida. Nós vamos tendo um pensamento, uma consciência de respeito com a sociedade, com a humanidade, pois aí somos criaturas realmente fraternais. Nós estamos chegando mais um fim de uma aula e nós agradecemos sempre àqueles que nos assistem. Nós estamos aí abertos, né? Podem fazer suas perguntas, entrar aí no site, fazer a pergunta e nós estaremos à vontade para estar respondendo aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Agradecemos a todos que nos assistem. Um grande abraço carinhoso no coração de todos. E Jesus nos abençoe.